Olá, pessoal. Ontem foi anunciada a eficácia da vacina do Instituto Butantan numa coletiva de imprensa e essa é a notícia de todos os jornais no nosso país. Nesse vídeo a gente vai fazer análise dessa eficácia em vários aspectos, não só aspectos clínicos como epidemiológicos, como aspectos sociais. Mas antes eu devo enfatizar que eu estou aqui comentando sobre a eficácia de uma vacina sem ter visto ainda a publicação na íntegra dessa eficácia. Seria interessante que a comunidade científica tivesse acesso a essas informações na maneira tradicional, ou seja, na forma de publicação do artigo científico, seja no formato de revistas científicas ou até no formato preprint, para que a comunidade científica tivesse condição de fazer uma adequada tradução dessa realidade para a sociedade. A gente não viu isso. O que acontece é um anúncio público de alguma coisa sem que a comunidade científica tenha o conhecimento pleno para que possa traduzir essa informação para a sociedade. De qualquer forma, a informação está aí. E eu vou tentar, então, fazer uma interpretação com base no que a gente ouviu desse anúncio, mas enfatizando mais uma vez que a interpretação final da eficácia deve passar pela análise crítica da qualidade da evidência e da relevância da evidência, tendo lido a publicação na íntegra do estudo. Eu não posso negar um certo tom de decepção quando a gente fica sabendo que a eficácia da vacina é 50%. Esse é um sentimento imediato e eu acho que boa parte dos meus colegas estão tendo esse sentimento. Nós gostaríamos que fosse maior do que 50%. Mas aqui eu quero comentar sobre o fenômeno da ancoragem, que é um viés cognitivo, um dos muitos vieses cognitivos que nós humanos e médicos também sofremos. O viés da ancoragem é um viés que faz com que uma primeira informação ancore a percepção em relação à segunda informação. Isso é utilizado muito em economia comportamental. Por exemplo, por que no menu de um restaurante geralmente tem um prato que é o mais caro de todos, muito mais caro do que outros, e que quase nunca é vendido, mas ele está lá no menu do restaurante? Ele serve para ancorar a percepção das pessoas que os pratos mais baratos que esse são muito baratos, ok? Então, quando eu vejo lá um prato no restaurante que custa R$ 90, eu passo a achar o prato de R$ 50 mais barato do que na realidade ele é. E isso acontece em várias interpretações nossas. Nós, portanto, fomos apresentados a eficácia da vacina da Pfizer e a eficácia da vacina Moderna de 95%. Vacinas que utilizaram tecnologias de RNA. E nossa mente ficou ancorada nos 95%. Quando nós, então, nos deparamos com os 50% da Coronavac, a gente tende a achar essa eficácia muito insatisfatória. Okay? Então, em parte, a gente está vivendo um fenômeno de ancoragem quando a gente tem um sentimento de decepção. Vamos tentar afastar um pouco esse fenômeno e analisar mais friamente ou cientificamente o que é que significa esse 50% de eficácia. Em primeiro lugar, 50% de eficácia não quer dizer que você tem 50% de probabilidade de pegar a doença. 50% de eficácia é redução relativa do risco de adquirir o Covid. Por exemplo, no estudo dessa vacina, Coronavac, onde houve 4.600 pacientes por grupo, o grupo placebo teve um risco algo como 3,6%. Então, o risco é 3,6%, ele é reduzido para um risco de 1,8%. Então, não é que a pessoa que tomou a vacina vai ter 50% de chance de pegar a doença. Não, é uma redução da probabilidade de pegar a doença em 50%, que é muito bom. Eu estou cortando pela metade o meu risco de pegar a doença. Ok? Então é bom cortar pela metade o risco de pegar a doença. Quando nós falamos de vacina da influenza, por exemplo, aquela que a gente toma anualmente, é mais ou menos nesse nível.
a eficácia da vacina de influenza. Algo como 50% a 60% de proteção do indivíduo. Isso é visto como uma medida de saúde pública importante. Quando a gente analisa tratamentos, os tratamentos médicos que a gente faz e que a gente julga tratamentos de grande eficácia e muito importante de serem feitos, esses tratamentos, normalmente os bons tratamentos, têm uma redução relativa do risco entre 20% e 40%, ok? Até menor do que esses 50% da eficácia da vacina Coronavac. Por exemplo, inibidor da ECA na insuficiência cardíaca, um tratamento quase que obrigatório para todos os pacientes com insuficiência cardíaca, porque reduz mortalidade, reduz em torno de 14%. E assim ficam os bons tratamentos, 30%, 40% de redução relativa de risco. Aqui a gente está falando de um advento que é 50% de prevenção de uma doença. Ok? Então, numericamente, cortar pela metade é uma coisa boa. E isso vai fazer com que se corte pela metade 50% dos casos de Covid na população, se toda a população fosse vacinada. Então a gente tem que tentar desancorar um pouco a nossa mente e pensar que 50% é uma coisa muito boa. Eu gostaria que fosse 95%? Gostaria, mas 50% é um advento bom. Ok? É bem verdade que eu também gostaria que o Brasil tivesse se estruturado para fazer acordos com várias vacinas e que tivesse outras opções. No entanto, essa vacina, apesar de ser 50% de eficácia, menor do que outras, ela é também mais factível, execuível de distribuir para a população, o que é também uma vantagem. Ok? Então a gente vai prevenir muitas doenças. Uma doença que em alguma parcela menor da população leva à morte. Portanto, a gente vai prevenir uma quantidade de mortes também grande com a vacinação. Do ponto de vista de controle da epidemia, essa é uma outra questão. Normalmente uma vacina que tivesse 100% de eficácia, em se considerando o R, que é o número de reprodução do Covid de 3, aplicando uma fórmula epidemiológica que existe, nós precisaríamos vacinar 70% a 80% da população para controlar a epidemia. Ok? Isso se a vacina tivesse 100% de eficácia. Ou, por exemplo, a vacina da Pfizer. Vacinando 70% a 80% da população, você controla a epidemia, enquanto um fenômeno populacional. Agora, com a Coronavac, se for essa utilizada na maioria da população, não é talvez esse valor de eficácia 50% suficiente para controlar a epidemia plenamente. Então é muito importante que a gente veja que se de um lado a gente julga que é um advento bastante benéfico a vacina da Coronavac, por outro lado ele não é suficiente sozinho para controlar a epidemia e nós temos que continuar enfatizando as medidas de distanciamento social e uso de máscaras. As duas coisas vão se unir aí nesse momento. E ou essas duas coisas unidas serão capazes de controlar a epidemia, ou vai amenizar bastante essa questão, até que talvez, quem sabe, no futuro, na segunda ano de vacinação, a gente não tenha a oportunidade de utilizar as vacinas mais eficazes. Ok? Então essa é a minha análise. Vamos analisar a porção do copo, a metade do copo que está cheia. E essa metade que está cheia é de grande valor. Dito isso, eu volto a enfatizar que nós precisamos, comunidades científicas, ler o trabalho científico na íntegra para terminar concluindo de que, de fato, é 50% de eficácia. Uma coisa muito importante que a gente tem que desfazer, né? Na coletiva de imprensa ontem foi muito mais falado numa eficácia de um outro tipo de desfecho do que a verdadeira eficácia em relação ao desfecho primário, que é a prevenção de doença. Tudo isso que a gente fala da Pfizer, de etc., é a eficácia em relação à prevenção de Covid-19. No entanto, eu percebi uma ênfase muito grande em relação à eficácia de prevenção do Covid grave, né? Ou seja, um Covid que levou à hospitalização ou que levou à morte. Pessoas falando em 100% de eficácia de prevenção de morte ou 79% de eficácia de prevenção de Covid moderado a grave. Esses números foram muito colocados, mas é importante a gente salientar que esse estudo não tinha um tamanho suficiente para avaliar
com precisão essa eficácia. Até mesmo esses desfechos de eficácia de prevenção de Covid grave não era nem colocado no protocolo do estudo como desfecho secundário. Portanto, o estudo não é algo que foi a priori planejado como objetivo principal do estudo, não precisava ser o objetivo principal do estudo, e ao falar nesses percentuais de eficácia de 79% ou até de 100%, essa fala é imprecisa. Esses estudos não têm poder estatístico para estarem fazendo essa afirmação. Segundo ponto, não confundam redução de casos de Covid grave com redução de gravidade da doença Covid. Ok? Naturalmente, se nós reduzirmos o número de Covids, vai reduzir proporcionalmente, numa mesma proporção, o número de Covids graves. Ok? Então isso não é a mesma coisa de que dizer que se a pessoa pegar o Covid dela vai ser menos grave. Não é a mesma coisa. Nós precisávamos do segundo dado, que não foi apresentado e eu não sei se estará no artigo, que é a comparação da gravidade dos 80 pacientes que tiveram a doença no grupo vacina com os 160 pacientes que tiveram a doença no grupo Covid, ok? No grupo placebo. A comparação da gravidade desses doentes, isso sim daria uma noção se a vacina reduz a gravidade. E isso não foi comentado. Portanto, dizer que há 70% de redução do Covid grave, 79% ou alguma coisa assim, do Covid grave, primeiro lugar, essa informação é imprecisa. Segundo, se essa informação for verdadeira, ela não quer dizer que ela reduz a gravidade do Covid. Ao reduzir o total de Covids, você reduz também o total de Covids graves, obviamente. Então temos também que esperar antes de fazer afirmações a respeito da redução da gravidade da doença. Ok? Então, o enfoque é o desfecho primário do estudo, para qual o estudo foi desenhado e para qual o estudo tinha poder estatístico, é a eficácia geral. E essa eficácia geral é de 50% e, no meu modo de ver, é algo bom. E nós devemos utilizar isso que é bom. Desde que esse trabalho científico passe pelo crivo da análise crítica pela comunidade científica e a gente chegue à conclusão de que é um trabalho de boa confiabilidade, eu tenho a impressão que sim, porque eu tive acesso ao protocolo do estudo e não parece existir grandes problemas. Mas antes de uma informação final, a gente precisa ler isso, ok? Então tem alguns fenômenos aí resumindo essa nossa conversa. Um fenômeno é esse que a gente tem que estar atento. A informação chega para a sociedade sem que a comunidade científica tenha o conhecimento necessário para interpretar essa informação para a sociedade. É uma inversão e a gente tem que refletir, aproveitar essa oportunidade para refletir em relação a essa inversão. A ordem natural das coisas seria a comunidade científica ter acesso ao trabalho na íntegra, ler o trabalho e ter capacidade de dialogar com a sociedade a respeito disso. Segunda questão, vamos comemorar a metade cheia do copo. 50% é muito bom e desde que a gente desancore a nossa mente em relação aos 95% e vamos utilizar esse 50% que vai fazer bem a muita gente e à sociedade em geral. Terceira questão. Não adianta a gente querer apagar os 50% e ficar falando de 100% porque a gente não pode falar desse 100% com precisão do estudo ou dos 79%. Vamos ser realistas. Ciência significa olhar os fatos verdadeiros e interpretar corretamente esses fatos. Então eu gostaria de que essa conversa trouxesse uma percepção de como deve se comportar a sociedade. Uma sociedade verdadeiramente letrada cientificamente não é muito o que aconteceu ontem, mas segunda mensagem. Eu espero que a nossa conclusão final seja muito positiva em relação a essa vacina e eu acho que o será. É uma mensagem de otimismo. Que bom que nós temos essa vacina.